Agora, vamos resolver um exercício em que a gente tem que identificar os encontros vocálicos das palavras saguão, ruim, séria, seria, enxaguais, alcoóis, minguou, quieto e voo. Bom, sempre que a gente fala de encontros vocálicos, a gente tem três tipos: o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou vice-versa. Pode ser crescente, decrescente, oral e nasal, mas nesse caso ele não pediu para identificar. O tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal nessa mesma ordem na mesma sílaba. E o hiato é o encontro imediato de duas vogais em sílabas distintas. Então, separando em sílabas, a gente tem sa, guão, a gente tem ru, in, seria, seria, enxaguais, alcoóis, minguou, quieto e voou. Em saguão, a gente tem um ditongo. Esse an é a vogal nasalizada. Essa nasalização é representada pelo til. O o e o u são semivogais, então a pronúncia fica saguão, já que o o e o u a gente pronuncia com som de u. E o a é pronunciado com mais intensidade, só que nasalizado. Na palavra ruim, a gente tem um hiato, porque a gente claramente tem duas vogais, e vogais nunca ficam juntas. Enfim, é uma regra da separação silábica. Os hiatos a gente sempre separa. Porque tanto o u quanto o i é pronunciado com o som de u e i. É pronunciado com a intensidade de uma vogal. E separando as sílabas da palavra séria, a gente vê que tem um ditongo, e nesse caso é um ditongo crescente, porque o i é pronunciado com menos intensidade do que o a, seria, a gente diz séria, séria. Agora, na palavra seria, pode ver que tem uma diferença na nossa pronúncia. O a, ele é pronunciado com mais intensidade. Tanto o i quanto o a nessa palavra é pronunciado com mais intensidade do que na palavra anterior. A gente diz séria e a gente diz seria. Então a gente consegue ver que tem um hiato ali. Tem duas vogais na palavra seria, né? Não uma semivogal como na palavra séria. Já na palavra enxaguais, a gente tem um tritongo. No guais, a gente tem o a como sendo vogal, o u e o i sendo semivogais. E a gente tem também um dígrafo vocálico ali no início, no en. Nesse caso, o n, ele não é uma consoante, ele indica a nasalização do e. E aí tem um resuminho sobre dígrafos vocálicos aí na playlist também, beleza? Aparecendo no card aí em cima. Separando em sílabas a palavra alcoóis, a gente consegue ver que a gente tem um ditongo crescente e além disso a gente tem um hiato, onde está o. Alcoóis. Alcoóis. Entendeu? Meio complicadinho, mas dá para perceber. Então a gente tem um hiato e a gente tem um ditongo crescente. Já na palavra minguou, a gente tem um tritongo. Nesse caso, o o é a vogal, porque ele é pronunciado com mais intensidade, e os dois u são semivogais. No min, a gente tem um dígrafo vocálico. O n, nesse caso, é só para indicar a nasalização do i, e não indica uma consoante. Na pronúncia, ele nem é pronunciado, a gente pronuncia o i nasalizado. E em quieto, a gente tem um hiato no ie, porque as duas são pronunciadas com a intensidade de uma vogal. Já o ki, ele é um dígrafo, que a gente tem duas letras representando um único som. Já em voo, a gente tem um hiato. Sempre que você tiver uma palavra com todas essas palavras que terminam em duas vogais, a gente separa. Enfim, as vogais são sempre separadas, né? Porque toda sílaba tem apenas uma vogal. Então, a gente tem um hiato e por isso eles são separados.